Caio Rodrigues e o professor José Luiz Tejão Merrido. Esse é o segundo painel Veracquiz. A Veracquiz, com essa pandemia, tem se reconstruído e faz parte dessa reconstrução esse momento online, que diferente de outros momentos que a gente tem construído, esse é um momento onde a gente quer discutir com um pouco mais de profundidade e com uma visão um pouco diferenciada os temas que envolvem não só a pandemia em si, mas o pós-pandemia, como é que a gente vai se virar. O tema de hoje, então, é cooperação internacional no setor dos alimentos, lusofonia muito além da linguística. E eu vou fazer minha pergunta e depois vocês se apresentam, que eu pulei a apresentação, mas depois eu deixo vocês dois se apresentarem. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o professor Felipe, e aí depois vocês têm aqui todos os chats para me contradizer, e o Tejão pode me contradizer também. A impressão é que no Brasil a gente ouve falar muito pouco sobre a CPLP, e que quem ouve falar aqui, quem conhece, né, essa cooperação, pensa que é uma organização para uniformizar o português nos países lusófonos, ou seja, a famosa regra, né, nova regra gramatical. E, Felipe, eu sei que você conhece bem essa cooperação, faz parte, tem projetos, tem participado. Eu queria que você apresentasse ela para a gente e falasse dela no setor agroalimentar. Qual é o interesse dessa cooperação dos países de língua portuguesa? Em definitivo, não é um instrumento para uniformizar a língua, até porque os dois grandes países que promoveram há pouco tempo um acordo que eu não conheço em detalhe, mas Portugal e o Brasil tentaram, ou têm tentado nas últimas 2 décadas, encontrar uma forma de escrevermos todos igual, mas um pouco por todo o mundo lusófono as regras variam. A CPLP, e eu vou distinguir CPLP, a comunidade de facto de países, de pessoas que partilham esta herança cultural comum, as referências culturais, mais até do que a língua, e a instituição CPLP, que é uma instituição formal, diplomática, construída muito no intuito de manter um pouco do saudosismo português, de continuar a manter algum nível de influência na sua esfera de influência, uma vez que o Império acaba formalmente em 1975, portanto há 40 anos sensivelmente, com a independência das colónias africanas, e pouco depois surge a CPLP. A CPLP é um instrumento diplomático, o Brasil é membro, o Brasil até já presidiu a CPLP em algum momento, não me perguntem detalhes. Na CPLP estão todos os países de língua oficial portuguesa, incluindo a China e a Índia, onde existem comunidades, Macau e Goa, Macau na China, Goa na Índia, portanto, são línguas oficiais destes dois países. Há também uma Guiné, a Guiné Equatorial, que faz parte, embora a sua língua oficial seja o espanhol. Mas mais do que da instituição, eu falaria da comunidade de facto, que é aqueles países e pessoas e culturas que partilham a mesma raiz. E vou citar um amigo brasileiro, Guilherme Azevedo, é um académico de estudos brasileiros e estudos lusófonos, e ele, numa altura, escreveu algo do género. O Brasil existe no imaginário português de forma superlativa. É quase como, para o português, o Brasil é uma grande referência e há uma saudade coletiva do tempo em que, permitam a expressão, o Brasil era nosso. Foi o maior projeto da Portugalidade, foi seguramente o Brasil, e do lado brasileiro o Portugal e a Portugalidade e o português existem de uma forma muito menos importante. É quase como, e de acordo com as palavras do Guilherme Azevedo, é quase como se Portugal fosse aquele pai que o Brasil teve um dia que matar para poder existir e sobreviver. E acho que é nesta matriz que a lusofonia pode ter alguma relevância.
além da língua, nós partilhamos referências. Todos vocês que já vieram a Portugal, seguramente que sentiram aquilo que nós sentimos quando vamos ao Brasil. É que é tudo muito parecido. Nós sentimos-nos automaticamente muito em casa e conseguimos compreender as referências. Às vezes até conseguimos compreender melhor algumas das coisas que nós somos e nós vivemos quando nos aproximamos do outro. Existe esse espaço. Existe um espaço de cooperação com potencial imenso, que é o espaço da lusofonia. São cerca de 300 milhões de pessoas espalhadas por 4 continentes. E, Tejon, como é que você vê esse potencial de cooperação, vista nossas realidades sociais, econômicas, geográficas, políticas tão diferentes? Bom, o potencial de cooperação gigantesco. O Brasil é um país tropical e subtropical, portanto, nós temos vínculos, do ponto de vista, inclusive, da atividade de agronegócio, vínculos extraordinários com toda essa faixa do cinturão tropical planetário, né? Então, existe aí, sem dúvida, realidades efetivas que deveriam aproximar muito mais o Brasil de países africanos. E, indo para um foco mais específico, no caso da nossa cultura, da língua portuguesa, fala-se muito pouco aqui, praticamente não há essa conversa, não se escuta esse assunto. E se escuta, assim, mais em brasileiro querendo ficar em Portugal, porque é mais seguro para andar na rua, coisas do tipo, assim, eu diria muito mais egocêntricas do que, efetivamente, uma visão estratégica, né, que poderia nos integrar a Portugal, onde é uma porta efetiva de relacionamento brasileiro para o mundo inteiro, para a Europa e o mundo inteiro, com rotas, né, com caminhos aí, passando por esse primeiro país aqui colado a nós, no lado do Atlântico. Agora, o Brasil é um país que teve sua originação com portugueses, que rapidamente, por uma inteligência muito grande de administração, casaram com índias e formaram logo aqui no Brasil os mamelucos, já uma mistura de portugueses com índios, eram batizados de mamelucos, né? E depois vieram negros, e isso tudo se misturou também. E formamos os mulatos, os morenos, né? As misturas foram acontecendo. E mais para o final do século XIX, levas gigantescas de imigrantes. Então, o Brasil é uma mistura de raças impressionante. Talvez seja o país com o maior número de raças que se misturaram no planeta Terra. E aqui se misturaram mesmo, quer dizer, casaram, tiveram filhos, não ficaram guetos separados. Então, o Brasil é uma mistura considerável de raças, sob língua portuguesa. E eu diria que, se nós fizéssemos um estudo, o que foi feito há uns 10 anos atrás, sobre o ponto de vista da latinidade, a latinidade é o maior PIB do planeta Terra, né? E a gente também não olha para isso. Quando nós reunimos as nações e parte das nações envolvidas com a latinidade, a gente vai ter o maior PIB planetário, ele é latino. Então é interessante, porque inclusive nos Estados Unidos uma boa parte é latina, fazendo essas divisões, a gente chega na latinidade. Com relação à lusofonia, oportunidades extraordinárias de reunirmos, como bem disse Felipe, quando um brasileiro chega em Portugal, é como se estivesse em casa. É muito, muito igual, inclusive o jeito do povo, né? Muito afável, muito igual, se sente em casa efetivamente. Agora, o Brasil está dentro das 10 maiores economias do mundo. Com todos os problemas administrativos brasileiros, desde 1970, o Brasil está dentro das 10 maiores economias do mundo. Então, acho que também seria importante que os outros países lusófonos também olhassem para o Brasil como uma gigantesca economia. E se pudéssemos reunir aqui, no campo, por exemplo, do agronegócio, especialidades, specialty product, como se faz em Portugal,
com produtos brasileiros intensivos. Se isso pudéssemos reunir num conjunto de um agribusiness lusófono, com certeza todos ganhariam, além do processo cultural, né? Porque vender produto é vender cultura. E se essas culturas não se conhecem e não se integram, a gente tem muito mais dificuldade de vender produto de valor agregado. Eu volto na minha pergunta, e acho que agora, Felipe, eu vou te cutucar. Mas com essa diferença diria, mais de gestão, de política, de problemas mais ou menos delicados ou mais ou menos profundos, problemas econômicos nesses países, eu vejo eles tão diversos. Será que a gente consegue realmente reunir tudo isso e criar uma potência econômica, uma cooperação realmente forte? Bem, acho que sim. Temos é que, como disse o Tejon, ter uma estratégia. O universo da lusofonia é extremamente heterogéneo, começando pelo Brasil, que é de longe o maior de todos os países de língua oficial portuguesa. Se excluirmos a China e a Índia, onde o português é a língua oficial, mas não é língua de facto, porque na China falam português cerca de 500 mil pessoas, na Índia menos e em grande medida também como segunda língua. Mas existe um compromisso diplomático nestes dois países. Enfim, isto é interessante nós olharmos para a geopolítica e para o papel que a lusofonia pode ter e pode aproveitar nestes movimentos geopolíticos que se fazem a uma escala, enfim, da China. A China procura entrar neste espaço porque tem outra agenda. A China está a lutar agora num mundo cada vez mais bipolar, e abrindo um parênteses muito rápido, a Europa, enfim, a Juliana, não está a saber ocupar o espaço na geopolítica que podia saber, muito pela própria forma orgânica, a natureza do projeto europeu, que nunca foi pensado para ser uma federação, foi sempre pensado para ser um bocado aquilo que é um espaço comum de partilha, mas não um país, porque os países que a constituem são Estados-nações com muita história, e muita história até construída à base da competição com aquele que é hoje o seu parceiro. Enfim, é impossível compreender o que é Portugal sem perceber o que é Espanha, sem perceber o que é França, sem perceber o que é Alemanha e por aí adiante, e portanto hoje, enfim, mas a China está a afirmar-se no mapa mundial. A China tem um grande projeto que é a nova Rota da Seda, e para a China a lusofonia é um instrumento para conseguir chegar ou ocupar ou expandir a sua influência. Tentar hoje combater esta ambição chinesa é um pouco como tentar tapar o vento com as mãos ou o sol com a peneira. Há um processo histórico milenar no qual a China historicamente sempre ocupou um espaço muito mais importante que ocupou no século XX e que a China está a retomar. Para eles é estratégico. A Índia entra nisto e é membro, enfim, tem um estatuto que não é de pleno direito da lusofonia, um pouco porque a China também entrou, portanto a China também entrou, a Índia também tem que entrar, que é para não estar fora da jogada. Mas é muito heterogéneo. O Brasil, enfim, vocês conhecem muito bem, é um país relativamente jovem, mas já muito maduro, com as suas instituições muito bem criadas e com uma economia enorme. Mas olhemos para os outros, e estamos a falar de países muito jovens, países todos com menos ou cerca de 40 anos, com instituições ainda um pouco débeis. Vários deles têm passado por décadas de guerras civis, porque da independência à paz passaram 2 décadas ou mais. E quando olhamos para os grandes países de língua portuguesa da África, que é Angola e Moçambique, são países onde a guerra civil acabou há menos de 20 anos. E o que é que nós temos ali? Temos os países pobres, países com instituições ainda muito débeis, e países onde literalmente falta tudo. Aquilo que caracteriza, se formos caracterizar muito rapidamente a economia angolana, é setor primário, petróleo, diamantes, agricultura, muito pouco, muito aquém do potencial. Um parêntese, São Tomé e Príncipe, que é um microestado que tem menos de 300 mil habitantes, era no princípio do século XX o maior produtor mundial de cacau,
Hoje produz uma fração do cacau que produzia no início do século XX. Claro que o modelo económico que permitia essa produção assentava num trabalho escravo, embora formalmente não fosse, era de facto. Não queremos voltar para esses tempos. Mas estes países heterogéneos dão-nos uma multiplicidade de oportunidades. Por um lado, como o Tejão disse, o know-how que o Brasil tem em agricultura tropical é único no mundo. É preciso pô-lo ao serviço para que outros possam produzir tão bem. Mas a África tem 2 mil milhões de habitantes. E a África não tem sabido alimentar-se. A África é ainda hoje deficitária do ponto de vista alimentar. Há um espaço imenso para produzir em África para a África. Há um espaço imenso para produzir em cooperação para o resto do mundo. E, portanto, temos aqui, na verdade, espaço para várias estratégias. Seria uma estratégia ambidestra. Produzir commodities de elevado volume e baixo preço para alimentar mercados menos desenvolvidos, menos sofisticados e menos exigentes, ao mesmo tempo que começamos gradualmente a conseguir produzir para mercados mais sofisticados, mais exigentes, mais valor acrescentado. E é aí que eu acho que Portugal pode trazer algum tipo de know-how. Portugal é deficitário, Portugal nunca foi capaz de alimentar os seus filhos, sempre fomos deficitários do campo alimentar, hoje somos deficitários ainda, mas do ponto de vista da balança comercial, quando metemos o turismo ao barulho, acabamos por ter uma balança comercial alimentar que nunca foi tão equilibrada como hoje, muito à custa dos produtos de boutique, produtos de valor acrescentado. E se nós conseguirmos, não ao nível institucional, porque eu acho que é aí que instituições como a CPLP, os políticos, da verdade, devem deixar-nos trabalhar e entenderem-se para que nós possamos trabalhar e não me ponham muitos entraves. Eu estou a pensar nas barreiras. Há barreiras para tudo e mais alguma coisa. Se o brasileiro quiser exportar uma coisa para Portugal, tem 34 formulários para preencher, e se um português quiser exportar alguma coisa para o Brasil, vai ter também muita burocracia para vencer. Portanto, acho que é aí o papel dos governos e dos políticos seria ajudar-nos a ter aqui uma mesa comum de trabalho, e depois é um papel dos empresários, dos académicos, da sociedade civil, dos jornalistas, bem, de todos aqueles que quiserem promover uma colaboração. E não tanto a exploração comercial recíproca. Não é tanto uma questão de eu vender ao Brasil, o Brasil vender-me a mim. Não, é como é que nós, em conjunto, podemos a prazo começar a produzir ofertas muito mais para o mundo e muito menos para cada um de nós. Não sei se fez algum sentido, Juliana. Mas... Sim, não, fez, e aí eu tenho 3 perguntas para o Tejon aqui que borbulharam. Então, Felipe, se eu entendi bem, você imaginaria Portugal como aquele que agregaria valor aos produtos produzidos pelos outros países, certo? E a gente criaria uma marca lusófona, né? Uma forte marca ou reputação, não sei se era isso. Ou milhares de marcas, porque aí também vamos ter fileiras que podem colaborar. Enfim, se temos, não sei, o melhor leite do mundo e o melhor cacau no mundo da lusofonia, porque é que os agricultores de São Tomé vendem o seu cacau a preço da uva cachucha e não estamos a incorporá-lo numa cadeia de valor um bocado mais complexa? Eu não tenho muitas respostas, Juliana. O caminho é um caminho de marketing, de mercado, de valor acrescentado, e não é um caminho de muito trabalho, de trabalhar de produtos bons. Não sei se o papel de Portugal é o papel que tu defendeste agora ou que sugeriste. Acho que aí os empresários e os académicos portugueses, porque estão e compreendem melhor aquilo que são os mercados da Europa e do hemisfério norte, podem ser uma mais-valia para nos ajudar a todos a perceber como é que nos podemos vender neste mercado. Vocês sabem todos que a Europa tem as normas de qualidade mais exigentes do mundo e nós estamos cá. E, portanto, estaríamos cá, será muito mais fácil para o empresário ou para o especialista europeu
ajudar um brasileiro, moçambicano, angolano a preparar o seu produto. Porque o outro caminho é eles venderem o produto ao desbarato para que um belga, um suíço ou um francês venha pôr o selo de qualidade que não precisava de ser ele a fazer, podia ser o próprio, desde que soubesse como de fazê-lo e como trabalhar. Eu acho já sim, já vou lá fazer minhas perguntas para o Tejon também. Eu acho interessante já desse nosso painel de mostrar para as pessoas que a gente pode ser muito mais parceiro, além de levar, como fala, artista para Portugal, ou a literatura, ou parar muito no setor das artes, né, assim, do turismo. Acho que a nossa cooperação pode ir muito, muito além, e aqui a gente, além do setor agroalimentar, podem atingir outros setores. Isso eu acho importantíssimo. Tejam duas perguntas com relação ao que o Felipe discorreu. Uma, eu queria que você me falasse assim, o Brasil ainda é um produtor agrícola tropical ou ele tem se especializado realmente, como a gente ouve falar, em certas commodities, e talvez a gente perca esse know-how de ter uma produção mais heterogênea de produtos agrícolas tropicais? Essa é a minha pergunta. E a segunda como é que você vê essa questão do empresariado brasileiro, mesmo agrícola, né, do setor agrícola, setor primário, se imaginar mesmo como um produtor de commodity? Você acha que a gente conseguiria evoluir a curto e médio prazo para querer agregar valor nesses produtos? Porque o Brasil pouco agrega valor nos seus produtos, né? Olha, a gente precisa separar o que é agropecuária de agribusiness. Uhum. A agropecuária é, no máximo, 30% do valor do agribusiness. Então, quando a gente fala aqui no Brasil que o agribusiness brasileiro é mais ou menos 30% do PIB, não é agropecuária. Porque se você olhar, 70% da agropecuária brasileira vende para a agroindústria. A agroindústria é o grande cliente da agropecuária brasileira. Então, a gente precisa parar com essa história de associar agronegócio com somente agropecuária. Qualquer plano que apenas olhe a agropecuária, ele está fadado ao insucesso. Então, nós temos o desenvolvimento de uma atividade de agribusiness que pressupõe necessariamente ciência, tecnologia, que antecede a agropecuária, pressupõe agroindústria, processamento, distribuição, comércio, que vem depois da agropecuária. Então, isso é um conjunto, né? O que eu sinto falta também aqui no Brasil, apesar de termos aí 30% do PIB em agronegócio, nunca esquecendo que o leite passa pela agroindústria brasileira, que a carne passa pela agroindústria, que a cana-de-açúcar passa pela agroindústria. Então, calma, né? Não estamos falando de uma plantation para colocar em caravelas nacos de rapadura para mandar para a Europa, né? Isso, aliás, o nome pão de açúcar deve-se a isso, né? O pessoal colocava lá o açúcar, ele ficava duro no sol, e quando o caravela estava saindo, dava aquele cheiro de açúcar e aquele morro na forma de pão. Foram os marinheiros que batizaram lá de pão de açúcar. Mas isso é uma coisa meio antiga. Então, necessariamente falamos de... necessariamente tem uma agregação de valor. Quando a gente vê em Portugal, uma empresa como o Delta Café, por exemplo, ela é uma empresa de agroindustrialização do café que tem originação em diversos países. O Brasil, por exemplo, poderia fazer muito mais dinheiro com o café, poderia, desenvolvendo marca, desenvolvendo cápsulas, uma série de coisas, mas tem também o café, a maior cooperativa de café do mundo, aqui no Brasil, também tem sua marca, etc., mas atua-se pouco a nível internacional. Então, o que eu vejo da marca da língua portuguesa é uma ausência completa de um planejamento. Para que tudo isso se transforme em realidade, não dá para esperar que isso aconteça porque alguém vai mandar fazer, porque uma mente brilhante lá do governo. Seria necessário que a sociedade civil organizada dos países de língua portuguesa criássemos uma coisa fundamental, um estudo de um planejamento estratégico, do A do abacate ao Z do zebu. Então, você vai correndo todo o abecedário, abacate, todo ele, cacau, etc.,
e você encontra ali, onde existem ali as riquezas efetivas, realidades e potenciais, e como seria um business plan, um plano de negócios para o desenvolvimento de acesso a mercados internacionais. E quando a gente olha, por exemplo, o assunto Angola, que eu comecei a ter agora aqui notícias vindas de Angola, com esse petróleo, que foi a $12, 15 dólares, o mundo do petróleo, o mundo do minério e petróleo dançou. Então, quando você olha um país como Angola, o que você tem ali para fazer para desenvolver a nova riqueza? Agronegócio. Então, nesse sentido, vamos imaginar que estamos fazendo aqui um plano de A, do abacate ao Z do zebu. Vamos encontrar ali, por exemplo, nos nossos países de língua portuguesa, 7, 10 ou 12 oportunidades efetivas associadas ao mundo, por exemplo, esse do agribusiness. Agora, pelo que eu já entendi, que eu recebo de informações, há um problema grave de educação, há um problema gravíssimo de formação de mão de obra, um problema de lideranças, né? E, a partir disso, uma luta para que isso tudo pudesse ser transformar pobreza em riqueza. Mas não vejo nenhum problema no sentido desta filosofia lusófona, no sentido da organização de um povo, de povos com a mesma língua, estarem olhando como é que podemos desenvolver negócios em função desta cultura. Porque a língua nos une, sim. Nós estamos aqui conversando entre nós. É muito mais legal. A língua nos une, sim. Então, temos condições de fazer muitas coisas. O Brasil, nesse sentido, muito mais do que pensar, nesse caso, de exportar produtos, os países da lusofonia, eles seriam um exportador de conhecimentos veterinários, conhecimentos agronômicos, conhecimentos genéticos. O Brasil tem o 5º maior banco genético do planeta Terra. Portanto, existem saberes e conhecimentos aqui que deveriam, sim, fazer parte, inclusive, eu diria aqui, como uma estratégia brasileira. Essa coisa do Brasil querer vender tudo para o mundo, ok, mas o agricultor francês não gosta muito dessa ideia, tá certo? O agricultor, o Irish farmer, não gosta muito dessa ideia, né? Que você vai tomar conta de tudo que você consegue fazer com custos extraordinários. Não. É uma ideia que não é agradável. Portanto, muito mais agradável para o Brasil seria ter uma imagem também de um país que atua fornecendo inteligência, serviço, educação nesse campo, do domínio que aprendemos aqui a fazer do ambiente tropical planetário. Isto é, do ponto de vista do Brasil, um ativo espetacular. Agora, a lusofonia, colocar junto interesses culturais, de negócio, sociológicos, que envolvam estes povos com a mesma língua, sem dúvida que é uma inteligência extraordinária. Mas eu sinto carência de que nós falamos, mas nós não temos um plano estratégico que tem que ser feito por meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas, estudando isso talvez em 6 meses, e com business plan para cada um. Aí vão aparecer os obstáculos. Mas tem um obstáculo aqui tributário. Bom, como é que vamos resolver isso? Tem um obstáculo aqui de infraestrutura, não tem trenzinho que leva até lá. Como é que a gente vai resolver isso? Os obstáculos apareceriam a partir de um plano, né? De um plano de negócios feito do A do abacate ao Z do zebu, onde, com certeza, em 12 letras dessas, nós teríamos oportunidades de crescimento. E aí vem um outro drama também agora, pós-coronavírus. A ONU já disse, olha, 500 milhões de pessoas vão voltar à zona da pobreza e da miséria. Como é que você vai fazer o desenvolvimento desses lugares com gravíssimas carências que já eram antes, agora daqui para frente? Empreendedorismo no mundo do agro, porque minério dançou, petróleo dançou, você tem o quê? Agribusiness para você poder desenvolver, necessariamente. Portanto, empreendedorismo é um outro aspecto. Sem cooperativa, não tem jeito de pequeno produtor dar certo. Então, precisa, sim, de uma cooperação internacional das cooperativas, no sentido de olharíamos nesse projeto lusófono
o que podemos construir juntos com uma estrutura cooperativista bem liderada, filosófica como é, e não tem muita imagem negativa, eu fiquei sabendo, na África com relação a cooperativas, porque não eram cooperativas, eram pessoas que iam lá e faziam besteira, acabavam tirando dinheiro dos outros. Então, a cooperativa exige uma liderança muito grande. Então, sinto falta de um plano estratégico e de um business plan para de A a Z encontrarmos 10, 12, 15 itens, os quais juntos todos ganharíamos. E aí é necessário botar talvez uma inteligência de meia dúzia de pessoas, de meia dúzia de uma dúzia no máximo, trabalhando nisso. É uma pena, porque a gente tem africanos que se inscreveram, mas talvez questão de fuso horário, não sei, não estão por aqui ainda. Mas, assim, se eu entendi, vocês também, né, não podem me bater, porque eu estou longe de vocês, ainda bem, mas eu vou usar, por isso que vou usar fazer a minha pergunta. Se eu estou vendo, assim, dessa cooperação que eu ouvi falar bem forte, né, Brasil, Portugal, vocês existe, para mim, né, um certo risco desses dois países se tornarem paternalistas em relação aos africanos e fazer mais ou menos o que os Estados Unidos tentou fazer por lá, nos anos 80 e 90. Isso que eu falei. Qual é a impressão que vocês pensam desse risco? No caso português, claramente, a última geração imperialista, colonialista, está viva. E portanto, a maior parte de nós nasceu num Portugal império. E hoje, e depois disso, vive-se muito o estigma de que um dia fomos opressores. E agora temos que compensar. O que nos empurra para uma atitude muito paternalista, de forma muito natural. E esta tentativa assistencialista de ajudar o outro nos nossos próprios termos raramente funciona bem. Eu estou convencido que no caso brasileiro é bem diferente. O Brasil não tem esse prendimento, até está desprendido porque o próprio Brasil também tem um historial de colónia e, portanto, não vem com esse estigma para a mesa. Por outro lado, que brasileiros é que têm estado em África? São as Odebrecht, não sei quanto e Camargo, e portanto tem havido uma abordagem muito business, muito negócio, muito numa de fazer dinheiro. E não tenho nada contra fazer dinheiro, mas acho que é preciso uma presença e uma visão de um compromisso mais longo prazo. Não basta chegar à África, construir uma autoestrada ou uma ponte, receber o dinheiro e vir embora. Acho que é preciso um compromisso de muito mais longo prazo. E pegando naquilo que o Tejão disse, eu concordo em absoluto. As tais instituições que ainda são hoje muito fracas em muitos países. Eu tenho ido à África, tenho falado com empreendedores e agricultores. Para haver empreendedorismo é preciso que exista uma data de condições que nós não questionamos em funcionamento na sociedade. Nós dizíamos a agricultores em Moçambique e São Tomé e Príncipe: porque é que você não faz isto? Porque é que você não faz aquilo? Porque é que você não faz? E eles responderam uma vez: bem, eu em tempos plantei abacaxi e sempre que o abacaxi estava pronto para colher, eu chegava lá no dia seguinte e já alguém tinha colhido. Ou então tenho que dormir junto do meu abacaxi. E eu só posso sozinho guardar uma determinada área porque estou sozinho. E é impossível haver empreendedorismo agrícola em contextos onde a instituição que garante a segurança e que não há roubo não está funcionando. E por isso é claramente há desafios novos. Depois, porque muito da África, e acho que não podemos censurá-los, a história ensinou-lhes isto e a história moldou-lhes a forma de estar.
o africano tem mais, é um mundo mais difícil para pensar em longo prazo. E o empreendedorismo agrícola é um empreendedorismo de longo prazo. Montar uma grande empresa pública para extrair petróleo é mais simples, enfim, não me interpretem mal, mas o mindset do agricultor é um mindset de longo prazo. O mindset do africano ainda é capaz de ser um pouco mais um mindset do recolector, e não tanto dessa capacidade de pensar, não a um ano, a 2, 3, 4 e algumas culturas até a mais, que é o tempo que a cultura demora a dar frutos. E depois sim, ter capacidade de juntos serem, trabalharem, valorizarem o somatório das pequenas quantidades que cada um consegue produzir. Muito do negócio agro é um negócio de trading. E o negócio de trading deixa numa posição particularmente débil aquele que é o menos forte da relação. E, portanto, quando um trader chega à África e compra pimenta, o agricultor provavelmente só tem uma opção de um comprador para a sua pimenta ou para a sua cultura e vai vender a um preço qualquer, porque o que quer é mesmo vender para realizar algum dinheiro, para pagar as suas contas e as suas despesas correntes. E por isso todo esse trabalho de pensar o que é que nós temos, enfim, eu estou a pensar mais nas dificuldades e o Tejão está a pensar mais na estratégia de para onde é que devemos ir, mas há aqui desafios, mas há uma aprendizagem grande que o Brasil e Portugal já fizeram, que seguramente pode ser posta ao serviço, mas temos também que ser muito conscientes que a Revolução Verde do Brasil demorou décadas. E, portanto, nós não vamos conseguir mudar. Nós tendemos a sobreestimar o que fazemos num ano e a subestimar o que se pode fazer em 10 anos. Em 10 anos pode-se fazer muita coisa, pode-se mudar muito uma sociedade. Num ano ou dois, provavelmente não conseguimos fazer nada. Tejão, não sei se você quer falar alguma coisa a respeito, depois a gente passa para as perguntas, embora tenha só uma, mas quem está por aqui pode se animar, começar a fazer pergunta. O Felipe está certo, na sua visão bem pragmática, né? O ponto é, o que eu entendo hoje do mundo é uma luta constante e permanente de forças entrópicas versus as forças criadoras. O mundo é isso. Então você vai ter sempre forças aproveitadoras, com uma visão mais de curto prazo, e você vai ter também ali a presença de forças criadoras com uma visão de longo prazo. Então, um desafio que eu sempre faço é, em qualquer lugar que você esteja, você vai encontrar alguém fazendo alguma coisa genial. E faço essa pergunta para amigos nossos aí, africanos, que estejam conosco, em qualquer país que esteja. Você vai encontrar um monte de coisa ruim, mas você vai encontrar também um monte de coisa interessante. Você vai encontrar gente que não quer fazer nada, gente que quer transformar tudo em obstáculos, e você vai encontrar gente inclusive da elite, com uma vontade muito grande de realizar. Então, essas forças, elas têm que ser identificadas. Nós podemos realizar muita riqueza em cima da pobreza, simplesmente por uma questão de liderança. Não existe problema tecnológico, não existe problema econômico, falta de dinheiro. Ao contrário, conversando com uma pessoa agora de Angola, ele falou, vai ter um monte de dinheiro aí na reinicialização econômica. A gente precisa ver como é que a gente usa isso, o desenvolvimento de Angola. Um líder de Angola com quem eu conversei. Uma pessoa muito bem intencionada, com essa visão ampla, estratégica, né? Dizendo que o agronegócio tem que ser o novo petróleo. É lógico, esses planos todos exigem uma visão humanista, uma visão pragmática, mas humanista, uma visão em que você fica incomodado com a miséria. E agora, após o Covid-19, que nasceu de um péssimo mercado de alimento, de bichos comidos ali, natural, a gente tem uma outra coisa pela frente. O mercado de alimento de qualidade não é só para quem tem renda para pagar. Porque se em uma regiãozinha de Botsuana ou de onde quer que seja, alguém come porcaria, pode infectar o mundo.
Então, nós vamos ter também uma visão diferente com relação à saúde. Saúde humana é diretamente vinculada à saúde da terra. E saúde da terra e humana estão sempre, aparentemente, pelas enfermidades que eu tive acesso aí ao longo da história, que não é a primeira, e são muitas, sempre ligada à qualidade alimentar, ou à fome, ou a coisas desse tipo. Então, nós teremos também que olhar para a África, por exemplo, com um olhar de desenvolvimento, de luta contra a desigualdade, talvez como nunca a gente tenha feito no passado. E prestar atenção, as 1000 maiores corporações de agribusiness do mundo, as 1000 grandes companhias, elas definem o que acontece em 80% do agribusiness mundial. E essas companhias hoje, Cargill, Bunge, Unilever, Procter & Gamble, estão pressionadas por sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Num capitalismo consciente que já vinha se desenvolvendo e com certeza vai ser muito ativado, com programas de international development, de gente rica colocando dinheiro, e isso exige um planejamento e exige efetivamente a aplicação do conceito de agribusiness. Fora do conceito de agribusiness, que é uma gestão de cadeia produtiva, se você não tiver a gestão de cadeia produtiva, não tenha dúvida, como disse bem o Felipe, o cara da pimenta não vai ter um fair trade, o cara do abacaxi tem o que rouba. Por quê? Porque não tem uma visão de cadeia produtiva. Então, não escapamos disso. Aqui no Brasil, um dos melhores exemplos de gestão de cadeia produtiva, e eu não vou falar isso para estimular o consumo do produto deles, é o tabaco. Souza Cruz, British Tobacco. Eles cuidam como ninguém cuida de 27 mil produtores familiares, não permite que mais do que metade da renda deles seja de tabaco. Eles têm que diversificar, eles têm que entrar em agroturismo, eles têm que fazer uma série de coisas. Ou seja, é uma consciência de uma corporação pressionada por um assunto que é o problema do cigarro. E eu perguntei para ele, vocês podiam fazer com 5 mil produtores a produção que vocês fazem com 27 mil. Por que vocês fazem questão de manter e de fazer 27 mil andar? Ele falou, porque isto é o nosso ativo institucional perante o mundo, para quem faz um produto como o cigarro. Então, se é possível fazer isso no cigarro, você acha que não é possível fazer no leite, fazer nas frutas? Claro que é. É uma questão de vontade e decisão e de reunir pessoas com esta fé, com esta convicção dessa possibilidade. Né? Já, só para terminar e a gente passa as perguntas, se não tiver a gente continua aqui o debate, eu queria só fazer uns comentários, né? Assim, 3. Essa questão de belos projetos de sustentabilidade, de soberania alimentar, de valorização do produtor primário, no setor do café e do cacau, a gente já tem visto cada vez mais, não sei nos outros setores, se vocês conhecerem, podem falar para a gente. Tejão, uma coisa assim que me preocupou quando você estava falando, e eu acho que você está de acordo comigo, assim, que o Brasil também tem que pensar que, ok, a gente tem alguns anos de avanço, né, perante os países africanos, mas a gente ainda tem um grande buraco para resolver, né? Uma taxa de pobreza, a miséria vai aumentar agora com esse Covid, a gente também tem muita coisa para arrumar no nosso próprio pátio ainda, né? Com as nossas poucas facilidades políticas e administrativas. E a última pergunta me foi embora, mas ok. Bom, mas a gente deixa as pessoas perguntarem a pergunta, eu queria ver essa questão do Brasil e a relação Brasil-Estados Unidos, mas vamos perguntar e se ninguém perguntar isso a gente comenta. Adriano falou, boa tarde. Atualmente existe algum bom exemplo de cooperação no agronegócio entre os países lusófonos? Para mim? Aos dois. E haverá muitos que nós desconhecemos. Um bom exemplo pode ser a Delta Cafés, que sendo uma empresa, uma corporação, processa e transforma café aqui em Portugal, café esse que tem origem em muitos países de língua oficial portuguesa. Timor, Angola, Brasil também. E aí sim, há um trabalho que é um trabalho essencialmente levado a cabo por empresas, por negócios, em que todos beneficiam.
porque apresentou ao consumidor final um produto que o consumidor final valoriza mais. Do ponto de vista institucional, há muitos instrumentos e há muitas políticas de apoio e desenvolvimento em África. Se alguma delas é particularmente bem sucedida, não sei, não conheço. Sei é que, por um lado, esse assistencialismo, paternalismo de que nós devemos à África alguma coisa. Por outro lado, um pragmatismo de compreender, como disse o João muito bem, que a saúde e a alimentação da África têm impacto no mundo inteiro. E depois, porque temos consciência que a população africana é muito jovem. A África está com um crescimento demográfico explosivo. Em breve, cerca de 20 ou 30 anos, uma geração, a população africana vai duplicar e quando isso acontecer, os africanos, se não encontrarem em casa algum trabalho e qualidade de vida, vão emigrar e vão emigrar muito provavelmente para a Europa. E por isso é que a Europa investe em programas para a África de desenvolvimento, na expectativa de que o desenvolvimento económico em África estanque a imigração para a Europa. E há dois fenómenos a acontecer em África que eu acho que é importante nós termos consciência. Um é a urbanização. A África começou a urbanizar-se há relativamente pouco tempo e hoje cerca de metade da população africana vive em cidades. Ou seja, há umas décadas atrás, um problema como o Covid-19 provavelmente afetaria muito poucos africanos. Primeiro porque viviam em zonas remotas, onde o vírus provavelmente não chegaria, ou se chegasse demoraria muito tempo e espalharia o impacto por um grande horizonte temporal. Por outro lado, a economia em África é ainda muito informal. Há coisas engraçadas, não sei se têm noção, mas há pouco tempo atrás, uma empresa indiana comprou um negócio em Moçambique por 500 milhões de dólares e o negócio é pontas de cabelo importado da China, cabelo preto liso, para as moçambicanas fazerem tranças de cabelo liso e não de cabelo encaracolado. E é um negócio que se faz junto dos semáforos a vender pequenos pacotes de 50 cêntimos de dólar cada um, mas muito informal, muito de rua. Acontece é que hoje, com o Covid-19 e com todos os impactos da economia global, as grandes commodities que são exportadas hoje valem menos, por um lado. Por outro lado, todo o imigrante africano que está trabalhando pelo mundo fora não consegue enviar para casa dinheiro como enviava no passado. Em alguns países africanos, cerca de metade das divisas externas que recebem são vias remessas de imigrantes. E hoje o impacto na vida e nos africanos médios é muito maior por isso. O africano rural não sofre tanto esse impacto porque continua a viver numa lógica de subsistência. Mas a pergunta era se há bons exemplos. Portanto, eu enrolei isto tudo para tentar desfocar a questão num exemplo ou outro. Há vários exemplos de organizações que eu não posso reunir para lhe enviar, que promovem o fair trade, que promovem uma agricultura sustentável, e isto porque hoje o marketing é também ético e o consumidor final começa a perguntar de onde é que isto vem, que impacto é que isto teve no mundo, porque nós compramos não só o que comemos, mas também toda a experiência que isso nos proporciona, e sabermos a origem daquilo que comemos é cada vez uma coisa mais importante. Portanto, preferimos produtos que tiveram menos impacto ou, se possível, impacto positivo ao longo de toda a sua cadeia. E há vários. Agora, a CPLP como um organismo é um organismo diplomático e, portanto, não terá assim tantos casos concretos de bons exemplos de cooperação. Você, Tejon, algum Eu exemplo sei dessa cooperação? pontualmente algumas cooperações da Embrapa na área agronômica e zootécnica, né? Mas não sei nada relevante que já exista nesse sentido. Portanto, se não tem nada relevante, tem uma grande oportunidade para ter algo relevante. Eu não teria dúvida alguma de que, se fosse presidente da República do Brasil, procuraria sim vínculos fortes nessa lusofonia,
E outra coisa, na própria América Latina, né? Na nossa atuação aqui também, na América Latina, deixa muito a desejar do ponto de vista de integração continental, né? E aí os portugueses também podem saber uma coisa, eu já ouvi aqui de colegas latino-americanos de que o Brasil sempre se viu como um império. Então, temos coisas a consertar também aqui com os nossos vizinhos latino-americanos, né? Eu ia perguntar uma coisa assim para vocês, e aí depois tem a Flávia, depois eu refaço a pergunta, tá, Flávia? Só para não perder o gancho aqui. Pensando nisso, né? Então, assim, já que não tem, melhor não ter uma estrutura política, porque vai ter muito freio e etc. Vocês acham, o empresariado português é a parte, Felipe, mas vocês acham que o empresariado brasileiro tem essa capacidade intelectual de ver esse novo mundo, essas novas oportunidades, ou ele ainda é muito apegado ao seu império, como você disse, Tejon? O império é grande. Diga, Felipe. Eu respondia, porque no empresariado brasileiro tem dos melhores empresários do mundo. E por isso há gente de uma competência, de uma capacidade, de uma visão global tremenda. E, portanto, acho que não é uma falta, existem vários e bons. Não tenho dúvida quanto às competências dos empresários brasileiros. E você, Tejon? A generalização é sempre complicada. Eu diria que tem gente com sensibilidade, né? Agora, é um tema que não está no mind. Não é um assunto que esteja rolando por aqui. Teria que ser promovido, entusiasmado, né? Agora, a abertura, né? A abertura tem. O pessoal do norte da Austrália, por exemplo, procurando no Brasil empresários brasileiros o desenvolvimento de agricultura no norte da Austrália, porque o norte da Austrália é tropical também. Então, acontecem essas coisas. E existem empresários que vão, né? Então, nós temos gente que vai. Agora, este assunto da lusofonia, nesse sentido amplo, ele não está presente na mente das pessoas. A gente vai ter que construir essa percepção. Percepção zero, diria, né? A gente tem que construir a percepção. E tomara que a gente consiga construir. Fala, desculpa. João, como o grupo é pequeno e é exclusivo, eu se calhar podia anunciar o esforço que está a ser feito para levar a IAMI, em outubro, ministros de educação, de agricultura de vários países de língua oficial portuguesa. Portanto, pode anunciar. Está a ser feito um esforço. Já é algo Felipe, que está apresenta então o que é a IAMI, por favor, porque eu acho que deve ter gente aqui que não sabe. Eu deixarei isso para o Tejon, porque ele é que sabe bem. Mas e depois a gente tem uma pergunta. Young Agro... Brasil, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, e o IMI, que é um congresso de juventude do agronegócio, e a Associação da Jovem Agricultura, da Juventude Agrícola Portuguesa, estará conosco, participando aqui. Queremos convidar a ministra, né, de Portugal, e já levando este conceito de lusofonia, que, na minha forma de ver, acho que seria a primeira vez que a gente teria um movimento com esta percepção lusófona, não da língua portuguesa, mas no sentido de reunião de países. Gente de Angola também deve vir, de Moçambique. O convite já foi endereçado de forma informal, até porque o mundo de Covid é um mundo muito estranho, mas à Ministra da Agricultura aqui de Portugal, de São Tomé e Príncipe, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, e, portanto, há já neste momento, enfim, se não forem neste ano, vão no próximo, portanto, irão para começarmos, então, a falar e a expô-los e trazê-los muito aos jovens agricultores, porque o nosso foco tem que estar nos jovens. Vou tentar pegar aqui um pouco no que disse o Tejon há pouco, onde quer que a gente vai encontrar gente interessante, interessada e que quer fazer, e outros que não querem fazer nada, e, portanto, isso se nós conseguirmos identificar aqueles 4 ou 5 ou 6% que são aqueles que dizem que sim, vamos, é com esses que vamos ter que trabalhar, e esses vão ser um motor de mudança, que será uma mudança que demorará muito tempo.
E é um bocado isso que está a tentar fazer. Portanto, quem é que já está envolvido nesta discussão? A Associação de Jovens Agricultores de Portugal, a Associação de Jovens Agricultores de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, de Angola, e penso que para já são essas. Mas vai haver aqui um movimento para começar a envolver, e depois o que se espera é que seja orgânico. Que a cooperação seja auto-resultante daquilo que são os interesses e as dificuldades de cada um. Tem uma pergunta da Sônia, que Sônia, acho que o Felipe deu algumas dicas já para a sua resposta, mas ela pergunta para o Tejon quais seriam os principais stakeholders neste plano estratégico de cooperação. O mesmo estaria centralizado nas câmaras de comércio, se não, qual a sua sugestão de ponto de partida? Olha, como bem o Felipe falou, você começa com 1%, 1% convence e leva 10%, e aí, quando você tem 10%, você já tem uma grande chance de êxito. Nós estamos começando esse primeiro movimento aí no Congresso da Juventude e também no das Mulheres, que é em paralelo, até esperando das mulheres, que são aceleradoras da inovação, essa cultura. Como a gente não pode esperar só de governo, o governo tem que ser conduzido junto, né? Como o Plano Renovabil, por exemplo, de biocombustível no Brasil, foi muito bem feito. A sociedade civil organizada positivos do governo. Então, se cria. Caberia aqui a nós, no Brasil, a BAG, a Associação Brasileira de Agronegócio, caberia ao COSAG, Conselho Superior do Agronegócio Brasileiro, entidades como a Sociedade Rural Brasileira, uma reunião de 7, 8, 9 entidades, a Associação Brasileira de Proteína Animal, caberia a essas entidades estimularem as confederações nacionais empresariais, que têm a missão, né, de fazerem plano de desenvolvimento das atividades, a Confederação Nacional da Agropecuária, da Indústria, do Comércio, do Transporte, um projeto da sociedade civil e convidando, participando, envolvendo órgãos de governo, Ministério da Agricultura, Infraestrutura, Itamaraty, né? Ou seja, é uma cogestão do público com o privado. Agora, cabe muito ao privado ser um orquestrador e colocando nisso a academia para fundamentações mais bem feitas de planos estratégicos, etc. Tem ótimas academias aqui, Exalc, a quarta melhor do planeta, na área de ciências agrárias, ótimas escolas, a USP. Eu estou envolvido com a Audência em Nantes, França, num programa também de um colaborativo instituto, de um instituto colaborativo de agribusiness mundial. Então, caberia essa iniciativa, mas a centelha dela é dada por meia dúzia de pessoas. E daí, né, a gente tem que fazer uma boa fogueira. Aqui já somos 16, não meia dúzia, para dar esse input, para começarmos a pensar nessa cooperação lusófona, além da língua, né? Além do idioma. A Flávia, e aí a gente vê se alguém mais tem pergunta, Felipe, ela fala que ela conhece, né, o trabalho da Delta Café, né, com Moçambique, mas ela queria saber, para sair da visão de responsabilidade social, para ir além disso, o que é necessário, o que poderia ser feito? Vários níveis é que temos que compreender isso. E se calhar vou tentar ligar à questão da Sónia. Quando a Sónia pergunta se Câmara de Comércio deve ser o veículo. E sim, pode ser. Na minha opinião, temos é que o compromisso tem que ser um pouco mais do que o mero comércio. Porque, como estamos falando de uma indústria que é intensiva em capital, de uma indústria que tem um tempo para as coisas, nós temos que ir numa perspectiva de construir relações. E é aqui que eu acho que as duas coisas se tocam. Não podemos ir, como o antigo navegador colonialista, de barco ou de qualquer outro meio, chegar lá e comprar. Nós temos que ir numa perspectiva de que provavelmente muito daquilo que está sendo produzido não está de acordo com aquilo que nós temos que vir a produzir e, portanto, podemos demorar algum tempo
a ajustar toda a cadeia de valor. Aquela lógica de que não é do prato, não é do prado para o prato, é do prato para o prado. O consumidor valoriza, para depois podermos organizarmos-nos para lhe oferecer muito mais do que meramente um produto. Isto leva tempo. E como leva tempo, nós temos que garantir que ao longo de toda esta cadeia de valor, todos estão bem, todos estão confortáveis, todos estão comprometidos, todos têm os recursos que precisam para trabalhar. E isto é a maior responsabilidade social que pode haver. Quando há verdadeiros parceiros do negócio, as pessoas colaboram. E como problemas uns dos outros ao longo da cadeia de valor, porque estão todos no mesmo. E isto demora tempo. Portanto, nós não podemos, por simplesmente, chegar amanhã à África e comprar leite. Não é assim. E o leite é um mau exemplo, porque a Europa inunda a África de leite em pó de fraca qualidade, porque especialmente alguns países, cujo nome não vou dizer, mas começa em F e acaba em CA, a Holanda também, e há um eleitorado muito forte, rural. O agronegócio na Europa é um pouco diferente do Brasil. Aqui não há tanta agroindústria, é uma agricultura mais familiar, de uma maneira, estou generalizando e é sempre um problema, mas tem muito agricultor que faz leite e vive daquilo, e portanto há um protecionismo muito grande à produção de leite na Europa e muito subsídio. A Europa produz muito mais leite do que necessita, especialmente hoje, que já não é bom beber leite. E o leite vai parar à África desidratado em pó. Mas não é, nós não podemos chegar a qualquer país e começar amanhã. Não, é um processo. E esse processo, como disse o Tejo muito bem, passa por a academia, o universo da ciência, que nos pode ajudar a pensar e a trabalhar com qualidade, não para agora, mas para no futuro. Mas construir futuro. Não sei se me faço entender. Nós temos, porque se há urbanização, se o processo de fuga do africano para a cidade é tão grande, é porque o campo é muito mau. E o campo é muito mau porque tem muito menos oportunidades. E por isso é melhor viver na cidade vendendo coisa no semáforo do que vivendo no campo. E é isso um pouco que nós também temos que compreender, é que é preciso valorizar o campo aqui no Brasil, em África, e é preciso construir relações de relação de valor acrescentado e não só de comércio, também de comércio, mas um comércio que seja um comércio em que todos ganhemos, não só uma parte. Tal comércio justo. Muito bem. Agora, em Portugal, vocês têm o melhor doce do mundo, vocês têm vinhos maravilhosos, aí tem azeites espetaculares, né? E vocês têm o melhor queijo do planeta. Não tem queijo igual àquele da Serra de Estrela, né? São oportunidades fantásticas aí de globalização dessas coisas aí. Sim. Um dos projetos que faz sentido, e eu sei que há outros universos que fazem isso muito bem, em São Paulo tem aquele projeto do Italy, que é, enfim, uma forma de valorizar a comida e a cultura. Pode ser um projeto que faça sentido, não é? Pegar nisto tudo e começar a trabalhar com uma marca e uma experiência. Mas, Tejão, eu trabalho muito com agricultores, eu próprio sou agricultor, e sou testemunha do processo que tem sido. Os últimos 30 anos foram 30 anos muito duros para tentar construir valor acrescentado, evoluir do produto para o marketing. É um grande desafio, é duro. Aquele Vale das Rosas, por exemplo, eu visitei, faz um trabalho genial com uvas, né? Veio do Brasil. Hã? Veio do Brasil. Ele veio para cá quando teve a encrenca aí da política e depois retornou a Portugal. Foi. E é aí que ele traz a uva do Brasil. Olha lá, mais uma cooperação, mais uma ideia. O know-how veio do Brasil, efetivamente.
Interessante. Eu não sei se vocês querem deixar alguma mensagem, porque já está na hora, eu vejo que as pessoas estão começando a ir embora, porque eu acho que tem outros compromissos, a gente já passou 10 minutos. Eu queria só, assim, antes de deixar a palavra para vocês, agradecer mais uma vez o tempo, a dedicação de vocês, a generosidade de sempre, dos dois, e a confiança, né, na Vera Kiss, e falar assim que estou muito feliz de ter colocado, foi a Vera Kiss que colocou vocês em contato, estou muito feliz de ter feito isso, que é uma das nossas missões, né, criar network, redes de contato. Estou muito feliz e espero daqui, posso esperar só 10 anos ou tenho que esperar mais? Mais. Mais? Então, eu vou ficar muito feliz daqui 20 anos ver esses projetos acontecendo. Agradeço a todos que participaram e agora já deixo a palavra para vocês, eu deixo vocês fecharem esse painel que foi maravilhoso. Bom, eu queria agradecer muito a você, Joana, pelo convite, o Felipe, que tive a honra de conhecer aí recentemente em Portugal, e eu espero vocês. Espero que tudo dê certo, não é? E que a gente se encontre aqui em outubro para a gente antecipar esse tempo aí que você falou dos 10 anos. Felipe, obrigado aí pelo conhecimento e pelo carinho todo que você nos deu aí no encontro com a JAP, a Associação aí Portuguesa. Obrigado. Muita saúde, fiquem bem e em outubro, se o Corona nos deixar, estaremos aí em São Paulo para ativar os jovens agricultores e as mulheres agricultoras também. Juliana, é sempre um prazer. Muito obrigado. Naquilo que eu puder ajudar, conta comigo. Até breve. Obrigada. Boa tarde para vocês. Bom final de dia. Obrigado, Ju. Tchau. Tchau, obrigada.